Bom dia, alunos dos segundos anos da disciplina de inglês do turno vespertino da Escola Estadual Sebastião Gurgel. Vamos dar continuidade ao que nós vimos na aula passada, só que nós vamos pular algumas etapas para chegarmos ao próximo ponto gramatical, que será o último do ano letivo de 2020. A partir do próximo vídeo, nós já estaremos no ano letivo de 2021. Então vamos lá, vocês vão abrir a página 103, temos aí o Language Study, estudo da linguagem, Verb Tenses, Present Perfect, Simple Past. Nós hoje vamos estudar o presente perfeito e o passado simples, a diferença entre eles também. Um exemplo de presente perfeito em português é quando eu digo: eu tenho estudado toda semana. Esse tenho e estudado formam o presente perfeito, que significa que um evento, uma situação aconteceu e continua acontecendo no presente. Aconteceu indefinidamente no passado e continua acontecendo no presente. E o Simple Past, o passado simples, é quando eu digo: eu comi a merenda. Então, comi, nesse caso, indica uma ação que já se concluiu no passado. Aconteceu e não acontece mais. É a diferença entre Simple Past e Present Perfect. Então vamos lá. 1. Read this sentence from the test on page 99 and observe the verb tense in bold. Leia as sentenças do texto da página 99 e observe os tempos verbais destacados. Then, check the correct options to complete the explanation of the present perfect tense. Então, observe as opções corretas para completar as explanações do presente perfeito. Write down those options in your notebook. Escreva essas opções no seu caderno. Então nós temos aí o exemplo do texto que fala sobre a ciência, a importância da ciência e o que a ciência ainda busca descobrir ao redor do mundo. Science has remade the world, but scientists are not finished yet. A ciência tem refeito o mundo, mas os cientistas ainda não terminaram. The sentence above is an example of the present perfect tense. A sentença acima é um exemplo do presente perfeito. We use the present perfect to express several different ideas. Nós usamos o presente perfeito para expressar várias ideias diferentes. In the example above, it refers to an action that happened within a period of time that is specified and finished, unspecified and unfinished. Então aí está pedindo para você escolher entre as duas opções que nós temos de um lado e do outro da barra. No exemplo acima, ele se refere a uma ação que aconteceu em um período de tempo que é, vocês vão marcar aí, unspecified and unfinished. A segunda opção depois da barra. Inespecífico e interminado. Então nós nos referimos a algo que aconteceu de forma inespecífica. Nós não dizemos exatamente em
quando aconteceu, mas que já aconteceu, e interminada, que ainda não terminou, que continua acontecendo. Quando eu digo has remade, tem refeito, é uma coisa que aconteceu no passado e continua acontecendo no presente. In sentences like that one, the present perfect is used to connect the past and the present. Nas sentenças como essas, o presente perfeito é usado para conectar o passado e o presente. Então vocês vão marcar aí na A, vocês vão marcar o que está depois da barra, unspecified e unfinished. E na B vocês vão marcar we do not know when the action was done. We just know it was the past. Nós não sabemos quando a ação aconteceu, apenas que foi no passado. Past and has relevance now. E tem relevância agora. 2. Based on the test you read on page 99, do the following activities, writing them down in your notebook. Baseados no texto da página 99, faça as atividades seguintes, escrevendo-as no seu caderno. Answer the questions with yes or no. Responda as questões com sim ou não. Primeiro pontinho. Has science transformed the world? A ciência tem transformado o mundo? Vocês vão responder aí, obviamente, com yes. Segundo pontinho. Have scientists agreed on a theory about the origin of life? Os cientistas concordaram com uma teoria sobre a origem da vida? Então aí, não, né? Existem várias teorias. Vai colocar no. B. Are the statements below true or false? As assertivas abaixo são verdadeiras ou falsas? Observe the words in bold. Observe as palavras destacadas. Primeiro pontinho. Science has already discovered how atoms in human brains can consciously perceive the desire to ask questions. Os cientistas já descobriram como os átomos no cérebro humano podem conscientemente prever os desejos para fazer perguntas, questionamentos. Então, é false, falsa. O cérebro humano ainda é um grande mistério para os cientistas. Então, false. Scientists haven't discovered all the mysteries of the world yet. Os cientistas não têm descoberto todos os mistérios do mundo ainda. Essa sim é true, verdadeira. 3. In your notebook, complete the sentences below about the formation of the present perfect. No seu caderno, complete as sentenças abaixo sobre a formação do presente perfeito. Então, A. We form the present perfect tense with. Nós formamos o presente perfeito com o verbo have, H-A-V-E, vocês vão colocar no primeiro espacinho aí, have, H-A-V-E, or has, H-A-S, followed by the main verb in the past participle form, seguidos pelo verbo principal no
passado, no particípio passado, na forma particípio passado. Então, vai ficar a frase inteira, vai ficar letra A. We form the present perfect tense with have or has followed by the main verb in the past participle form. Nós formamos o presente perfeito com o have, o ter ou o ter, seguidos pelo verbo principal na forma particípio passado. Quando eu digo tem refeito, has remade, eu estou usando o verbo has, seguido do particípio passado do verbo refazer. Particípio passado é quando eu digo feito, refeito, comido, estado. Tudo isso é particípio passado. B. In the negative form, we simply add not to have, has, have not, short for. Na forma negativa, nós simplesmente adicionamos not a have, has, ter, fica have not, ou short form, a forma curta. Have not vai ficar haven't, H-A-V-E-N, apóstrofo T. H-A-V-E-N, apóstrofo T. Or has not. A short form, a forma curta de has not vai ficar hasn't. H-A-S-N, apóstrofo T. H-A-S-N, apóstrofo T. Que correspondem a não tem. Não tem feito, não tem estado, não tem realizado. É só acrescentar o not ao have ou ao has. C. To form questions with the present perfect tense, we put. Para formar questões com o presente perfeito, nós colocamos have, H-A-V-E, or has, H-A-S, at the beginning of the question before the subject. No início das questões, antes do sujeito. Então, para formar questões com presente perfeito, nós colocamos have ou has no início das questões, antes do sujeito. D. To give short answers, we say yes, I, you, we, they, have. O have eu uso para I, you, we e they. Eu, você, nós e eles. Os plurais. Exceto o eu, né, que é singular. Então, have é utilizado para essas pessoas. Or, yes, he, she, it. Aí vocês vão colocar no espacinho aí. Has. He, she, it has. Com he, she, it, ele, ela ou isso, nós colocamos o has. And no, I, you, we, they. Não, eu, você, nós e eles. Haven't. Que é a mesma palavrinha da letra B aí, do primeiro espacinho da letra B. Haven't. H-A-V-E-N, apóstrofo T. Or no, he, she, it hasn't. Não. Ele, ela, isso não tem. Letra E. The adverb already é essa palavrinha que está em destaque aí na letra B da número 2.
Science has already. The adverb already, A-L-R-E-A-D-Y, A-L-R-E-A-D-Y, means that something happened earlier than we expected, and is commonly used with the present perfect. Então, a tradução vai ficar: o advérbio já significa que alguma coisa aconteceu mais cedo do que nós esperávamos e é comumente usado no presente perfeito. Já. The adverb, already. Letra F. The adverb yet, que está no segundo pontinho da letra B, no final da frase, yet, Y-E-T, means that something that we expected has happened until now and is commonly used with the present perfect in negative sentences. Que a tradução vai ficar: o advérbio ainda significa que alguma coisa que nós esperávamos não tenha acontecido antes de agora, e é comumente usado com o presente perfeito nas sentenças negativas. O ainda. 4. Go back to the questions in Active 2A and give short answers to those questions. Volte às questões da atividade 2A e dê respostas curtas a essas questões. Então, go back, volte, vamos voltar para número 2, letra A. E vamos responder a essas perguntas dos pontinhos. No primeiro pontinho nós temos: Has science transformed the world? A ciência tem transformado o mundo? Então você vai dar respostas curtas dessa forma: Yes, sim. Yes. YS, vírgula. It has. It has. Yes, it has. It, HAS. Yes, it has. Sim, ela tem. O it é porque nós estamos nos referindo à ciência e não à pessoa. E a segunda pergunta: Have scientists agreed on a theory about the origin of life? Os cientistas têm concordado com a teoria sobre a origem da vida? Aí você vai colocar aí: No, they haven't. No, N-O, vírgula, they haven't. Separado. T-H-E-Y, they, T-H-E-Y, they, e haven't. H-A-V-E-N apóstrofo T. They haven't. Não, eles não têm. Eles não têm concordado. 5. Now look at this other example from the test on page 99. Then choose the correct options to complete the following explanation. Agora observe esse outro exemplo da página 99. Então, escolha a opção correta para completar as explanações seguintes. Newton lived in a world that thought itself 6,000 years old. Newton viveu em um mundo que acreditava-se que tinha 6.000 anos.
Newton viveu num mundo que acreditava que tinha 6.000 anos. Então, lived, viveu, e thought, acreditava. Então, aí embaixo nós temos para vocês escolherem entre as duas opções, antes e depois da barra. For actions or events that Perdão. For actions or events that happened in a finished period of time, we do not use the present perfect, but the. Para ações ou eventos que aconteceram em um período concluído de tempo, nós não usamos o present perfeito, mas o simple present ou simple past. Letra A vocês vão marcar com simple past, que está depois da barra. O simple past a gente usa para situações que já se concluíram, que já foram concluídas. We know from our background experience that Newton lived in the 17th century and that the idea people had of the world at that time is something of the past, with no connections with the present. So we use. Nós sabemos, pelo nosso conhecimento e experiência, que Newton viveu no século 17 e que a ideia das pessoas tinham no mundo, naquele tempo, é alguma coisa do passado, sem conexão com o presente. Então, quando se fala no século 17, nós falamos de coisas que já aconteceram. Então, mais uma vez, vocês vão marcar aí. So, we use the simple past. Então, nós usamos o simple past. Pronto, pessoal. Nosso ponto gramatical de hoje era esse, certo? Nós nos encontramos novamente no início do ano letivo de 2021, que deve acontecer em abril, certo? Um abraço e até a próxima.